Boa noite, meus irmãos. Para mim sempre uma alegria muito grande ver essa casa. A gente se sente muito bem. A gente sempre se sente muito bem quando vê na igreja nessa casa, né? Está saudade do Sr. José. Ele muitas vezes foi lá na nossa casa, fez belas palestras, algumas pessoas de vez em quando perguntam ao Sr. José: Caio, aquele senhor, aquele serrano não vem mais aqui? A gente quer poupar o senhor, Sr. José, porque sabe quanto é muito difícil, né? Mas de repente, se o senhor quiser, a gente vai convidar de novo. Para nós sempre uma alegria muito grande. A família tem que autorizar. Ver se a família autoriza convidar o senhor. Mas sempre para nós é uma satisfação muito grande ter o senhor na nossa casa, assim como para mim, pessoal, de coração. Muita alegria que volta a essa casa. Muito bem, então o tema que nós escolhemos, o tema que a gente escolheu para a noite de hoje, então, o tema bem ou mal sofrer. Esse tema está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item número 18. Diz o seguinte: quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos, o reino dos céus lhes pertence, ele não se referia, de modo geral, aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir-nos ao reino de Deus. Sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazem sobre a palha. Então, todos nós que estamos encarnados na terra, meus irmãos, nós temos problemas. Não é? Às vezes a gente imagina aquela pessoa rica, né? Agora na rede social, aquela pessoa está sempre sorrindo, aquela pessoa não tem sofrimento, não é? É que ninguém coloca na rede social uma foto quando ele está chorando, quando ele está triste. Ele só coloca nos momentos felizes, não é? Por isso que ele está sendo feliz. Mas aquela pessoa também tem problemas, tenhamos certeza. Aquela pessoa talvez tenha problemas maiores do que os nossos. Porque todos os que se encontram na Terra, meus irmãos, têm problemas. Porque o Evangelho nos explica que a Terra, o planeta Terra, é um planeta de provas e expiações. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui na Terra. Se nós não tivéssemos defeitos, nós não estaríamos na Terra, nós estaríamos num planeta mais evoluído, não é? O Evangelho disse que há muitas moradas na casa do meu Pai. Então não é só na Terra que nós podemos encarnar. Existem irmãos nossos encarnados em outros planetas, uns até inferiores à Terra e outros superiores à Terra. Então a Terra está no estágio evolutivo, onde os espíritos que ali estão encarnados estão sujeitos a provas e expiações. Por isso que todos nós que aqui estamos temos problemas. Mas poucos sofrem bem. Poucos sofrem bem? Como sofrer bem? Quem é que vai sofrer bem? Quem é que vai ser feliz sofrendo? Não seria masoquismo querer sofrer bem? Como assim? Existe alguém que gosta de sofrer? Certamente que ninguém gosta de sofrer. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir-nos ao reino de Deus. Poucos compreendem que as provas bem suportadas podem conduzir-nos ao reino de Deus. Então a doutrina espírita nos esclarece que nós somos espíritos que moramos no corpo físico. Todos nós estamos morando no corpo físico.
amanhã nós deixaremos o corpo físico. Esse corpo físico aqui é matéria. E tudo que é matéria fica velho. Tudo que é matéria fica velho. Né? Então, o nosso corpo também ele vai ficar deficitário. Daqui a pouco ele não serve mais de morada para nós, espíritos. E aí nós voltaremos para a casa do Pai, voltaremos ao plano espiritual. Então, já aconteceu isso outras vezes. Nós não lembramos, mas já estivemos aqui diversas vezes, viemos para cá para viver alguns anos. Uma passagem, uns 100 anos, uma passagemzinha, 100 anos. Ai, 100 anos é uma passagemzinha? Sim, porque o espírito é imortal. O espírito não morre nunca. Então, o que é 100 anos na imortalidade? É nada. Aqui na Terra é apenas uma passagem. E viemos aqui, mais ou menos definido com o tempo que vamos ficar. Cada um de nós tem mais ou menos um tempo. 80, 90, 100, poucos passam de 100 anos, não é? Daqui a pouco nós voltaremos ao plano espiritual. Então, o objetivo de nós termos aqui, meus irmãos, é alcançar a nossa evolução espiritual. Nós temos que aproveitar essa estada aqui na Terra, que é a oportunidade que nós temos de evoluir um pouquinho espiritualmente, para que quando a gente voltar ao plano espiritual, seja um pouquinho mais evoluído do que quando nós aqui viemos. E conforme a gente vai alcançando a evolução, daqui a alguns anos, alguns centenas, milhares de anos, a gente vai estar em condições de reencarnar num planeta melhor, um planeta mais evoluído, onde não existem mais problemas. Depende de nós. Depende de nós, não é? Talvez o Senhor José na próxima encarnação já vai reencarnar no planeta evoluído, talvez ele mereceu, e o Caio não está sabendo administrar os problemas que ele tem. O Caio está bravo porque Deus foi bonzinho com o Senhor José para com o Caio não. Então nós temos que, o Evangelho diz que temos que bem sofrer. Mas o que é bem sofrer? Bem sofrer é aceitar os desafios que nos deparamos. São remédios para o nosso espírito. Deus é justo e perfeito. Permite o sofrimento para a nossa evolução espiritual. Meus irmãos, Deus, nosso Pai, é justo. Já imaginaram o que é a justiça? O que é ser uma pessoa justa? Uma pessoa justa jamais vai cometer alguma injustiça com alguém. Jamais. Nós, pequenos como somos, mesmo que a gente queira ser justo, às vezes é difícil. Porque às vezes aquilo que é certo para mim é errado. Como é o seu nome? Rosângela. Talvez o que é certo para mim, para a Rosângela, não é. Aí eu vou fazer algo para ela, achando que estou fazendo bem, ela vai ficar brava, porque eu ofendi ela, porque eu feri ela, mas eu queria o bem dela. Só que eu penso diferente dela. Então olha como é difícil a gente ser justo. Olha como é difícil. Não é? Se alguém vem pedir uma moeda para mim, mas eu conheço aquela pessoa, eu sei que ele vai usar aquela moeda para coisas ruins, para o álcool, para a droga, aí eu não dou a moeda, porque eu sei que não é bom para ele. Não, eu não vou dar. Se eu der a moeda, ele vai tomar cachaça, é ruim, eu não dou. Então, para mim, o melhor é não dar. E ele vai ficar bravo comigo porque eu não dei. E agora? Entenderam como é difícil ser justo? E Deus é justo. Deus é justo. Ele não comete injustiça para com ninguém. E mais ainda, Ele é perfeito. Não, jamais Deus vai errar, jamais. Ele é perfeito. Ele não erra com ninguém. Ele jamais vai cometer injustiça para com o filho seu. Sofrer é aceitar os desafios que nos deparamos, que são remédios para o nosso espírito. Então, meus irmãos, os problemas que nós temos, que eu não gosto de chamar de problemas, eu gosto de chamar de desafios. Eu gosto de chamar de desafios. Os desafios que nos deparamos nessa encarnação, meus irmãos, são remédios para o nosso espírito. Quando nós estávamos para reencarnar, foi feito um projeto dessa encarnação. A gente, quando veio para a gente, implorou para vir para cá. A gente diz, né? Eu não pedi para nascer, engano nosso. Nós não pedimos para nascer.
nós imploramos para você, imploramos, deixa eu voltar, deixa eu voltar. E quando chega a nossa vez, meus irmãos, tem um departamento no plano espiritual para programar a nossa reencarnação. Reencarnar através de família, quem vão ser seus pais, local, saúde, tudo isso é programado, não é? Eu, um dia, em encarnações passadas, eu não lembro, eu fui casado com a Rosângela. Eu fiz ela sofrer muito. Muito. Eu que contraí muitos débitos para com ela. Muitos débitos. Eu fiquei devendo muita coisa para ela. Então agora eu peço para vir numa condição de resgatar esses débitos. De alguma forma ajudar a Rosângela. Porque eu preciso me redimir daquilo que eu fiquei devendo para com ela. O Caio, em encarnações passadas, ele foi relapso para com seu corpo físico. Ele abusou de drogas, de álcool, enfim, de vícios. Ele contaminou o seu corpo físico. Porque a gente diz, puxa vida, como é que Deus permite que uma criança nasça doente? A doença não é coisa de Deus. Deus não criou a doença. Deus nos criou todos saudáveis. A doença é o reflexo das coisas erradas que nós fizemos. Então, se o Caio nasceu doente, com problemas físicos, o Caio nasceu com problema de visão, problema de estômago, enfim, os problemas que o Caio trouxe é reflexo do que ele fez em vidas passadas. Ele contaminou o seu corpo em vidas passadas. Ah, Caio, mas o corpo físico ficou. Ele, quando foi só com o espírito para o plano espiritual. Só que o espírito, ele tem o seu corpo espiritual. Existe o corpo espiritual. E o corpo espiritual é uma foto, vamos dizer assim, do corpo físico. O corpo físico morreu, ele perdeu a vitalidade. Mas ele gera, digamos que uma foto, um raio-x. E aquilo ali vai ser o corpo espiritual que vai para a espiritualidade. E numa futura encarnação, ele vai ter o corpo físico moldado de acordo com o seu corpo espiritual. Então, se o seu corpo espiritual está doente, ele vai ter o corpo físico doente. Aí nasce uma criança com o corpo doente. É castigo de Deus? Não, Deus não castiga ninguém. Deus vai me proporcionar uma oportunidade para me redimir do que eu fiz em vidas passadas. Aí eu vou ter problemas sérios, não é? Mas Deus oferece medicina para me ajudar, não é? Eu vou ter condições de curar a minha doença, não é? De procurar me melhorar. Então, meus irmãos, o sofrimento, os desafios que nos deparamos são remédios para o nosso espírito, porque nós precisamos alcançar a nossa evolução espiritual. Então eu preciso me redimir daquilo que eu fiz em vidas passadas. Mas eu caio, puxa vida, né? A Rosângela é uma pessoa bem de vida, não é? Ela tem uma situação financeira muito boa. Eu sou pobre, eu mal tenho condições de comprar alimento com meus filhos. Que justiça é essa de Deus? Ai, eu não lembro, mas em vidas passadas eu poderia ter sido uma pessoa de muitas posses e eu fiz mau uso das minhas posses. Eu poderia ter ajudado muita gente, eu poderia ter gerado muito emprego. Eu não fiz nada disso. Eu usei das minhas posses, dos talentos que eu tive em vidas passadas, somente para o meu bem-estar. Aí, eu quando cheguei no plano espiritual, passou um filme. Puxa vida, eu quero ficar 100 anos lá na Terra, tu era uma pessoa de posses, e próximo da tua casa tinha um bairro muito pobre, crianças doentes, crianças carentes, tu nunca ajudou aquelas crianças. Perto de ti tinha uma casa espírita que distribuía cestas básicas todo mês e tinha dificuldade, queria atender mais famílias e não podia, porque não tinha alimento, e tu nunca doou a cesta básica. Aí agora eu pedi, veja que nós pedimos para vir uma situação financeira difícil, para me sentir na pele o bem que eu deixei de praticar lá atrás. Agora eu vou sofrer para me redimir
daquele que eu fiquei devendo na paz. Então, Deus está sendo justo para comigo? Não. Ele está me dando uma oportunidade para me redimir daquilo que eu não fiz atrás. Por isso, que bem viver, bem sofrer é aceitar os desafios. Então nós precisamos aceitar a nossa situação. Seja o problema que nós estivermos passando, aceitemos. Aquele marido difícil, aquela esposa difícil, aquele filho difícil. Né? Ah, pai, uma família tão boa e aquele filho incomoda. Aquele filho é um espírito doente que veio para ser ajudado. Então, abracemos os nossos desafios. Abracemos. Mas está muito difícil, pai. Aí nós temos a Jesus, não é? O que é que Jesus disse? Toma a sua cruz e siga-me. Jesus não disse, deixe que eu leve a tua cruz. Não vai levar a nossa cruz. A cruz é nossa. O desafio é nosso. Agora Ele deve nos ajudar. Ele pode nos ajudar muito. Então, meus irmãos, já que nós precisamos encarar os nossos desafios, nós precisamos nos fortalecer. Fortalecer, para que nos momentos de dificuldades tenham forças para suportar os desafios. Então, nós temos que estar fortalecidos. Porque se é que não tem como fugir dos desafios, então que nos fortalecemos para poder levar adiante esse fardo. Não é, meus irmãos? Temos que estar fortalecidos. Porque o desafio é um desafio pesado, mas se eu estiver fragilizado, vai ficar difícil de levar. Agora, se eu estiver fortalecido, eu vou botar o fardo no ombro e não vou ter tanta dificuldade assim de carregar. Então, nós precisamos nos fortalecer, meus irmãos. Mas como nos fortalecer? Como nos fortalecer? Primeiro, cuidar do nosso corpo físico, meus irmãos. Né? Cuidar da casa do meu espírito. Isso aqui é a casa do meu espírito. Tem que cuidar desse corpo físico. Não é? Se ele estiver meio doente, se ele estiver com alguma doença, eu tenho que fazer o quê? Tem que procurar medicina. Procurar medicina. Não é? Para me curar, para curar a minha doença. Não é? De repente, procurar aquela senhora que dá chá. Não é? Tem muitas pessoas que dão chá e fazem efeito. Não é? Ah, cara, eu já fui no médico, eu já fui naquelas feiras deixando no melhor, eu precisava vir na casa espírita, fazer um tratamento espiritual. Enfim, eu tenho que procurar curar a minha doença. Para cuidar do corpo físico. Porque se hoje, graças a Deus, eu não tenho tantos problemas. Que bom! Que bom, então, hoje não tem problema, mas amanhã pode ser que eu tenha. Hoje eu tenho um emprego bom, eu consigo um salário para sustentar minha família, mas e se eu perder o emprego amanhã? Como é que vai ficar? Então, o dia de amanhã é uma incógnita. Então, por isso, nós temos que estar fortalecidos para enfrentar os desafios. E se não vir, melhor, mas se vier, eu vou estar fortalecido. E primeiro, fisicamente, né, meus irmãos? Eu tenho que estar com saúde. Quando eu estou com saúde, fica mais fácil de encarar os desafios. Agora, não menos importante é alimentar o nosso espírito, né, meus irmãos? Nós precisamos estar bem espiritualmente. Quando nós não estamos bem espiritualmente, nós estamos muito fragilizados. Qualquer atividade é uma tempestade. Eu tenho que estar fortalecido espiritualmente. Né? Eu tenho que me preocupar, meus irmãos, em primeiro frequentar uma casa religiosa. A primeira coisa que eu tenho que fazer é frequentar uma casa religiosa. E graças a Deus hoje tem diversas opções. Não é? Se eu de repente eu vi aqui na casa espírita, eu ouvi algumas palestras, eu participei do grupo de estudo e não gostei muito, não tem problema, não tem problema. Nós temos a igreja católica, temos as igrejas evangélicas, tem diversas igrejas. Eu tenho que procurar aquela que melhor, que eu me sinta melhor. E ali eu vou me dedicar. Eu vou frequentar uma vez por semana, né? Porque quando eu vim aqui na casa espírita, meus irmãos, aqui nós estamos aqui ouvindo uma palestra. Estamos aqui em nome de Jesus. E o que Jesus disse? Quando estiverem reunidos em meu nome, eu estarei com vocês. Então Jesus está conosco, Ele está aqui. Podemos ter certeza
junto de cada um de nós, no mínimo, um trabalhador de Jesus está do nosso lado, no mínimo, deve ter muitos. Então, Jesus está aqui entre nós, representado pelos seus trabalhadores. E quando nós estamos em oração, nós emitimos um fiozinho lá para a espiritualidade amiga, e eles vêm através daquele fio para junto de nós, e eles estão aqui junto de nós. Imaginemos, meus irmãos, um trabalhador de Jesus do nosso lado, o nosso anjo de guarda do nosso lado, está ali em nome de Jesus. Quanta energia ele não está direcionando para nós, e nós não estamos vendo. Eles estão absorvendo energia negativa e colocando energia positiva em cada um de nós. Então, por isso é importante nós virmos uma casa espírita uma vez por semana, para fazer essa transfusão de energia. Deixar a energia negativa e absorver a energia positiva. Aquilo ali nos fortalece muito, meus irmãos. Nos fortalece muito. E aí, eu venho aqui, escuto o Evangelho, escuto as orientações de Jesus, vamos colocar em prática o que Jesus nos ensina. Segundo os ensinamentos de Jesus, como é que nós devemos conduzir a nossa vida? Né? Coloquei aqui cinco colocações do Evangelho. Para nos fortalecer, nós devemos perdoar, amar, praticar a caridade e alimentar a nossa fé. Perdoar. Cara, então eu estou cumprindo com aquilo que Jesus me ensinou, né? A Rosângela me chamou de feio e eu perdoei ela. Só que se ela chamar de novo, eu não sei se vou perdoar. Perdoar uma vez, sim, agora 2 vezes, 3 vezes, aí não, né, Caio? O que é que Jesus disse? Quantas vezes nós temos que perdoar? Perdoar sim. Perdoar sim, meu Deus. Nós temos que perdoar sim. Por quê? Porque se a Rosângela me chama de feio, entender? Por que ela me chama de feio? Primeiro, a primeira coisa, eu tenho que chegar em casa e me olhar no espelho. Puxa vida, ela tem razão. Eu tenho que melhorar um pouquinho a minha fachada. Tenho que cortar o cabelo, a minha sobrancelha também mal feita. Não é? Eu tenho que, de repente, ela tem razão. Eu tenho que melhorar um pouquinho a minha fisionomia. Não é? Não, mas não, a Rosângela tem danado. Poxa vida, eu estou até bonitinho, caprichadinho, mas ela me chamou de feio por quê? Talvez porque ela estava bem. Ela estava bem, ela brigou com, sei lá, com seu esposo, com problema com o filho, mas também de saúde. Então, ela me chamou de feio, uma forma de descarregar aquilo que ela está passando. Então, eu vou fazer uma oração para ela. Ela está equivocada, não sou feia, não. Eu vou fazer uma oração. Jesus, ajuda então a nossa amiga. Ajuda ela. A Rosângela, ela não está legal, Jesus. Ela está precisando de ajuda. Vou fazer uma oração por ela. Né, meus irmãos? E se ela chamar de feio, vamos perdoar. Perdoar. Porque quando nós não perdoamos, se eu guardar o rancor, a Rosângela me chamou de feio. Na primeira oportunidade eu vou me cobrar. Eu vou me vingar. Eu fico esperando a oportunidade de me vingar. Aí aquele sentimento de mágoa que está dentro de mim, aquilo ali me corrói. Aquilo ali me deixa doente, meus irmãos. Aquele sentimento de mágoa, ele corrói os meus órgãos internos. Eu vou ter problema de úlcera. Eu tenho problema de úlcera, daqui a pouco desencadeia uma coisa maior. Posso até contrair um câncer. Verdade, meus irmãos. Contrair câncer às vezes. Eu estou com aquele sentimento de mágoa dentro de mim. Nós passamos agora, graças a Deus, ainda existe, mas também está controlado o problema da coronavírus, né? Que nós passamos, daqui a alguns anos a gente vai contar para os netos, tudo é preciso passar. A cidade sempre, o mundo parou. E aí, algumas pessoas contraíram a doença, outras não. Algumas pessoas contraíram a doença, não passou, mas foi fraco. Outras foram para o hospital, passaram trabalho, foram entubadas, mas vieram embora. Outras foram ao hospital e não voltaram mais, desencarnaram. Por que, meus irmãos? Porque o vírus é o mesmo. Por que o vírus atingiu de forma diferente as diversas pessoas? Porque algumas estavam fragilizadas e outras estavam mais fortalecidas. Porque o vírus é o mesmo. O vírus é o mesmo.
Então por que ele contraiu o Caio e a Rosângela não? Porque o Caio estava fragilizado, a Rosângela não. A Rosângela, o Caio estava com aquele sentimento de mágoa, não é? Aquela energia negativa dentro do Caio, aquilo ali corrói ele. Aí o vírus ele encontrou facilidade de entrar no lugar do Caio. A Rosângela, ele bateu, mas ela estava fortalecida, uma energia, uma hora bonita, uma energia boa dentro dela, e o vírus não conseguiu atingir a Rosângela. Então, meus irmãos, simplesmente porque nós alimentamos o desejo de mágoa, de vingança. Então, perdoemos, meus irmãos, perdoemos. Isso aí nos ajuda muito, nos fortalece muito. Amando. Jesus disse, amar. Amor, meus irmãos. Como é bom, bonito amor, como é bom amar. Ah, que bom. Eu amo demais o meu neto. Ótimo. Mas Jesus disse, amai também os vossos inimigos. Como que a Rosângela vive me chamando de feio, vive me ofendendo, e eu vou amar a Rosângela? Sim, Jesus disse, amai os vossos inimigos. Tá, mas eu vou amar a Rosângela como amo o meu neto? Não. Por exemplo, a Rosângela não precisa ter neto. Não, eu tenho. Se a Rosângela perguntar, ô Caio, tu ama mais o teu neto ou a tua mãe? Ô Rosângela, aí tu vai botar na parede. Eu amo demais meu neto, agora eu amo demais a minha mãe que já está no céu. Eu amo demais. Tá, mas quem é que ama mais? Não dá para comparar. Não dá. São amores diferentes. O amor que eu sinto com meu neto, o amor que eu sinto com a minha mãe, são amores diferentes. Não dá para comparar. Não dá para perguntar quem é que eu amo mais. Assim também aos nossos inimigos. Não dá para comparar o amor de um inimigo para com o amor de um amigo. Não dá para comparar. São amores diferentes. Eu não vou convidar um inimigo para uma festa de aniversário do meu neto. Não vou. Na festa de aniversário do meu neto, eu vou convidar os meus amigos. Agora, não é por isso que eu vou querer mal o meu inimigo. Eu não devo querer mal o meu inimigo. Amar o inimigo é não alimentar o desejo de vingança. É fazer oração por ele. Amar o inimigo é fazer oração. Quando alguém nos fizer alguma coisa de ruim, procuremos não guardar crescimento de vingança. No primeiro momento, a gente até fica, mas vamos tirar do coração e nas nossas orações coloquemos o nome dele. Coloquemos o nome dele, Jesus. Ampare a Rosângela. Espiritualidade amiga, ampare a Rosângela, ela está precisando de ajuda. Se eu fizer isso um dia, 2 dias, um mês, daqui a pouco, eu não tenho uma raiva dela. É assim que acontece. Então, amar a natureza, né, meus irmãos? Amemos os animais, amemos a natureza, amemos a tudo. Isso aí nos fortalece. A prática da caridade, meus irmãos. A prática da caridade nos fortalece. A gente, quando vai fazer uma caridade, eu sinto isso aí, não é? A gente às vezes vai lá e quando volta, a gente volta diferente. A gente volta diferente, porque a gente está flutuando. É incrível como a gente se sente melhor. Porque a gente absorve aquelas energias boas. Porque quando nós nos propomos a fazer caridade, automaticamente nós atraímos a espiritualidade amiga. Quando nós vamos fazer caridade, nós atraímos, sem querer, só o pensamento atraímos. É exemplo nós ali, vamos lá atender aquela família carente, vamos lá levar uma palavra amiga, vamos lá visitar uma pessoa que está precisando. Eles vão comigo. E eles estão comigo, me impregnam de energia boa. Como também o inverso também vale. Quando eu me procuro fazer alguma coisa de errada, o meu pensamento atrai quem? A espiritualidade amiga? Não. Quando eu me procuro fazer alguma coisa de errada, eu vou atrair espíritos inferiores. E aí eles vão estar junto comigo fazendo a coisa errada. Eu vou absorver a energia deles. Energia pesada, aquilo ali me deixa muito. Então a prática da caridade nos fortalece muito. E alimentar a nossa fé. Nós temos que nos preocupar em alimentar a nossa fé. Ter fé, ter esperança. Eu estou com um problema hoje, mas eu não estou sozinho. Jesus está comigo. Jesus está comigo. Não desanimemos. Não percamos a esperança. Vamos
rezar, vamos pedir a Jesus, vamos pedir ao Pai do Céu, vamos pedir para a espiritualidade amiga. Não percamos a fé. Não percamos a fé. E aí temos que alimentar a nossa fé. Como alimentar? Mais uma vez, frequentando uma casa religiosa, participando. Nós temos grupo de estudos aqui, não temos? Quem sabe a gente vai participar de um grupo de estudo, vamos estudar para entender melhor os ensinamentos de Jesus, entender melhor e colocar em prática. Isso aí estou alimentando nossa fé, isso aí estou me fortalecendo. Então, meus irmãos, se nós fizermos isso aqui, ó, tenhamos certeza, nós vamos sofrer menos. Vamos sofrer menos. Nós vamos ter problema? Vamos. Mas vamos estar fortalecidos. Fortalecidos, e nada vai nos derrubar. Porque amanhã sempre é outro dia. Se hoje nós já estamos bem, deixa, amanhã nós estaremos bem. Para isso, nós temos que estar fortalecidos. Felicidade é compartilhar e não acumular. Quem de nós não quer ser feliz, né, meus irmãos? Quem de nós não quer ser feliz? Então, felicidade, irmãos, é compartilhar. Compartilhar. Não é? A todos nós foram dados muitos talentos. Nós temos muitos talentos, né, meus irmãos? E quando nós voltarmos para o plano espiritual, vai ser nos perguntado: o que fizestes com os talentos que eu te dei? Que talento eu tenho? Eu sou uma pessoa pobre? Tudo bem. Tu até pode, a situação financeira que não é tão boa, mas tu tem saúde. Existe talento maior do que a saúde? Existe riqueza maior do que a saúde? Nós somos inteligentes, meus irmãos. Existe riqueza maior do que a inteligência? Se hoje eu sou doente, eu vou usar a inteligência para recuperar a minha saúde. Se eu tenho saúde, eu vou usar a inteligência para preservar a minha saúde. Se eu sou na situação financeira difícil, eu vou usar a inteligência para estudar, para me preparar, para ter um emprego melhor, e amanhã eu vou ter uma situação melhor. Então, meus irmãos, nós temos que compartilhar as nossas riquezas, não é? E aí o Evangelho nos fala do dízimo, 10%. Não, pelo menos 10% do que tu tem, compartilha com os teus irmãos. Compartilha 10% do que tu tem. Se tu tem condições de dar uma cesta básica, ótimo, dá uma cesta básica todo mês. Traz para a casa espírita, distribui para as famílias carentes, ótimo. Mas eu não tenho dinheiro, não tem problema. O que tu faz no teu sábado? Tira 1 hora de sábado, vai visitar uma família carente, vai visitar um asilo, vai te preocupar com a tua comunidade, fazer algum trabalho voluntário 1 hora por semana. Eu já estou compartilhando uma grande riqueza que eu tenho. Eu, se eu tenho saúde, eu posso ajudar outras pessoas, então por que eu não vou ajudar? E aí, meus irmãos, a partir do momento que nós compartilhamos os nossos talentos, tenhamos certeza, nós vamos ser mais felizes. Porque felicidade, meus irmãos, é ter dinheiro? Sim, ter dinheiro é bom quando eu sei usar o dinheiro. Quantas pessoas fazem mau uso do dinheiro? Pessoas, através do dinheiro, estão envolvidas com drogas, né? Envolvidas com coisas muito ruins. Não é? Então, às vezes, o dinheiro traz infelicidade também. E tem quantas pessoas humildes, felizes. Então, vamos usar bem o que nós temos hoje, vamos valorizar o pouco que nós temos, e vamos fazer força para adquirir um pouco mais. Porque Deus fica contente com o nosso sucesso. Ele fica contente. Ele só fica muito triste quando a gente é egoísta. Quando usa os nossos talentos somente para o nosso bem-estar. Ele deu alguns talentos para nós e Ele quer que a gente frutifique aqueles talentos. Ele quer que quando volta para o espiritual tenha muito mais talentos do que quando eu trouxe. Agora Ele quer também que nessa caminhada eu compartilhe o que eu tenho com meus irmãos. E aí tenhamos certeza, nós vamos ser mais felizes hoje e principalmente quando voltarmos ao plano espiritual. A espiritualidade vai nos receber de braços abertos pelo bem que nós fizemos. Meus irmãos, essa é a nossa mensagem, né? Procurar aceitar os nossos desafios e viver bem, mesmo tendo os nossos desafios. Que Jesus ampare cada um de nós.